8h30, eleições 2016, Santo André em pauta. Começamos na semana passada a ouvir os prefeituráveis de Santo André e continuamos nessa semana decisiva, semana derradeira, última semana de campanha. No próximo domingo, os 2 milhões de eleitores do ABC vão às urnas para escolher os próximos prefeitos, os próximos vereadores. E nós recebemos nos estúdios da Rádio ABC nesta segunda-feira mais um prefeiturável de Santo André, Raimundo Salles, do PPS. Tudo bem, candidato? Bom dia mais uma vez, bem-vindo aos estúdios da Rádio ABC. Bom dia aos ouvintes de Santo André, é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que é um momento importante de democracia. Eu disputei 2 eleições, acho que eu nunca vi um processo com tantas opções para o eleitor como nesse momento. Entendo que os candidatos que estão se apresentando são candidatos preparados, são pessoas que realmente se qualificaram para ser candidato a prefeito de Santo André. Estou muito satisfeito com essa eleição, em especial também por essas novas regras que tiraram aqueles cavaletes e a gente percebe claramente a diminuição do poder econômico, né? Mas tem outros fatores que ajudaram isso também. E a gente pode explicar depois por que a eleição está um pouco morna. Um dos fatores é a greve dos bancos. Isso interfere diretamente, né? Por conta de que, teoricamente, você não tem recursos, né? Lembrando que o candidato Raimundo Salles terá meia hora para apresentar suas propostas, como os outros candidatos também. Salles, eu queria começar esse bate-papo da mesma forma que eu comecei com todos os outros candidatos do ABC que estiveram aqui na Rádio ABC. Eu quero saber por que o eleitor de Santo André deve votar em Raimundo Salles no próximo domingo. Por várias razões. Primeiro, que eu tenho uma história de luta, uma história de vida que eu considero extremamente positiva. Eu sou fruto da educação. Comecei minha vida como servente de pedreiro, fiz 5 faculdades, fiz pós-graduações, fiz o mestrado, dou aula há 16 anos e construí a minha vida pessoal, profissional e financeira baseado na meritocracia, no trabalho, no respeito às instituições. Isso me tornou uma pessoa hoje chegando aos 53 anos sem ter nenhum processo que pese sobre minha pessoa. Então eu fico muito satisfeito de me credenciar primeiro como pessoa, depois como agente público. Entendo que amealhei experiências tanto no mundo acadêmico como no mundo prático, na atividade pública, que eu posso aplicar numa futura administração minha como prefeito. Então eu acho que me credencio por essas 2 razões: pelo meu passado, de história de vitória, de luta, e também, evidentemente, porque eu acho que me credenciei do ponto de vista técnico para ser o prefeito de Santo André. O diretor do jornal Repórter Diário, Ayrton Rezende, está participando dessa série de sabatinas com os candidatos de Santo André e hoje também está por aqui. Tudo bem, Ayrton? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC e bom dia ao candidato Raimundo Salles. Bom dia, Ayrton. Minha primeira pergunta, Salles, é sobre um caso recente na cidade, que é a questão da empresa Expresso Guarará. Um importante sistema de transporte na cidade, que a empresa anunciou que não vai mais atuar na cidade e vai deixar 15 linhas sem circular. A prefeitura já anunciou que vai fazer um contrato emergencial e com certeza abre-se aí uma nova licitação. No seu entendimento, qual é a sua análise sobre o sistema de transporte na cidade e o que de novo pode ser feito numa nova licitação? Bom, eu quero dizer para vocês com clareza, eu nunca tive papas na língua para falar o que eu penso. Tem duas situações aí que é o seguinte: a questão do uniforme e dessa questão do Guarará do transporte é guerra de quadrilha. Esquece isso, quer dizer, talvez o eleitor final, o ouvinte, não chegue até ele a informação dos bastidores, o que de fato acontece. O dono do Expresso Guarará faleceu há 1 ano e meio atrás, as antigas donas, a Rosângela Gabrilli, saíram de Santo André há muito tempo, há um período do tempo, e a empresa ficou na mão de terceiros. O processo de administração dela, em que pese ser as linhas mais rentáveis, as que estão lá. Agora, não haverá, para o passageiro final, não terá nenhum impacto. Porque eles vão parar, alguém vai fazer. São as melhores linhas de Santo André. O transporte está bom hoje, Salles? Olha,
nós temos dois aspectos do transporte, três aspectos. Isso é no mundo todo. O transporte tem um problema que é crônico, mas é no mundo, que é a questão dos horários de pico. Se você for em Tóquio, ao você entrar num ônibus naquele horário, você vai estar lotado o trem. Se for em Londres, Nova York, em qualquer lugar do mundo você tem o pico. Infelizmente, o ser humano trabalha no sistema de manada. Vai naquele momento e sai naquele outro momento. Esse é o problema. O segundo é a questão da regularidade dele. A ideia de prever o horário que o ônibus passa. Isso é uma coisa que incomoda demais as pessoas, fora do horário de pico. Esse é um segundo aspecto. Esse aspecto, eu entendo que é um aspecto de fácil resolução, porque já tem aplicativos, inclusive, nesse sentido. É uma questão só de você... Quase todas as pessoas têm celular hoje. E os aplicativos poderiam informar, baseado no código de barra ou alguma informação nos pontos de ônibus, o exato momento quando o ônibus passa. Então, se eu fosse pegar o ônibus agora às 9 horas da manhã, e baseado numa linha aqui perto, eu saberia exatamente o horário que eu tenho que sair daqui e pegar o ônibus. Isso é de fácil resolução. O terceiro aspecto do transporte coletivo está na mudança dos itinerários. A cidade cresceu de forma desordenada para o lado de lá. João Ramalho, então é o seguinte, nós estamos aí há mais de 10, 15 anos sem um reordenamento do processo de linha. Mas essa nova licitação não é uma oportunidade de mudar um modelo de transporte? Ela não será, infelizmente, nessa administração não. Vai mudar todo o sistema ou não? Não. Como prefeito, eu vou rever todas as linhas, vou rever os itinerários. Nós temos problemas graves, que, por exemplo, ali, quem sai do Cata Preta, ele, mesmo estando próximo da Vila Luzita, se ele pega o ônibus, ele é obrigado a cair no bolsão da Vila Luzita, ele espera 40 minutos para pegar o ônibus, depois ele espera mais 40 minutos no terminal. É o sistema tronco-alimentador, né? Então, mas esse sistema tronco-alimentador, ele tem sido penoso para as pessoas, especialmente no horário de pico, porque o ônibus já vem cheio, por exemplo, do clube de campo. Quer dizer, não há razão nenhuma dele parar, e dessa forma você cria diversos problemas para o passageiro. Só para finalizar, então eu vou fazer a revisão. Vai fazer a revisão, ok. Candidato, que avaliação o senhor faz da atual gestão, Carlos Grando? Se o senhor pudesse dar uma nota para a atual gestão, que nota o senhor daria? Olha, esse negócio de nota é complicado. Na outra vez que eu dei uma nota aqui, fui criticado. Eu acho que as pessoas têm que distinguir o que são pessoas, o que são partidos. Eu não faço frente contra ninguém, nem contra o Aidan, nem contra o Grana, não faço frente contra ninguém. Mas eu acho que nós temos que dividir entre duas questões aí. Uma questão é o PT, que está sob fogo cruzado, ok? Sob fogo cruzado. Isso é um fato, objetivo. Outro aspecto é a questão do Grana. Veja bem, eu desconheço qualquer denúncia contra o Grana nesse período de 4 anos. Eu não vi em nenhum local o Ministério Público acionando ele do ponto de vista de improbidade. Diferente do outro governante que tem uma ação em que pede 19 anos de prisão. Quer dizer, eu não vi isto. Agora, do ponto de vista de administração, é pífia a administração. Ele entregou o planejamento da cidade para uma pessoa sem nenhuma sensibilidade social. Eu considero uma pessoa incompetente para aquilo. E cometeu erros políticos gravíssimos. Eu acho que ele deixou a política do partido na mão de pessoas que não poderia ter deixado, e eu acho que para jogar a pá de cal do ponto de vista político, ele lança uma pessoa da administração como candidato a vereador, desprestigiando os vereadores dele. Quer dizer, tem um candidato aí que está gastando muito, entendeu? E prejudicando a chapa dele. Fez uma coligação que de fato prejudica a coligação do PT, porque foi um candidato que é o Araújo para lá, eles vão tirar 2 vereadores que estão aqui na Câmara Municipal do PT hoje. Então eu acho o seguinte, entendo que nós vivemos um momento difícil no Brasil, todas as cidades estão com problemas de natureza financeira, ele atravessou isso. Tá? Agora, eu não vejo nenhum ato de improbidade dele, não consigo enxergar isso. Isso é uma coisa, ponto. Agora, do ponto de vista de inovação, de planejamento, eu diria que a nota é 2. Agora, o senhor considera a nota é muito ruim do ponto de vista de administração. Ele administrou mal, um mau gestor. Eu considero ele um mau gestor por conta desse tipo de equipe que ele montou. Agora, o senhor considera uma administração pífia, mas fez parte dessa administração durante 1 ano e 10 meses, se eu não me engano. 21 meses eu fiz parte. Exatamente. E a minha parte... Não, porque naquele momento, os projetos que se colocavam eram 2 projetos
totalmente diferente. Um que estava no fogo cruzado da mídia, com pessoas denunciando inquérito policial, falando de algo de natureza ética. Inclusive, quem mais bateu nesse candidato, quem mais falou sobre essa questão ética, foi um portal Transparência que a OAB fez. Me estranha muito agora, entende? Pessoas ligadas à OAB apoiar, porque quem naquela ocasião fez esse movimento, que iniciou esse movimento de transparência, foi justamente ali na OAB. Então, naquele momento, eram 2 projetos que se apresentavam. Eu perdi a eleição, eu não deixei de disputar a eleição. Nenhuma eleição eu deixei de disputar. Eu fui lá, combati o bom combate, terminei a minha caminhada e preservei a minha fé. Só que chegou naquele momento, eu tinha 2 opções, ou 3 opções. Ou anulava o voto, eu votava em uma pessoa que estava sob fogo cruzado, diversas denúncias de corrupção. Mala que sumiu lá na SOSP, que roubaram ladrão, você entende? Ladrão roubando ladrão. Quer dizer, então, foi várias situações que levaram, não a minha pessoa definir por isso, por aquele caso, foi a população. Tanto é que esse prefeito perdeu a eleição, a reeleição, e perdeu a eleição para deputado depois. Quer dizer, a população recusou ele 2 vezes. Eu disputei, eu perdi a eleição. Eu disputei a eleição e perdi a eleição. Agora, eu não faço frente nem contra a Aidan, nem contra a Grana. Não me chamem para isso, porque não é o caso. E o que levou o senhor a sair do governo Grana em outubro de 2014 e por que naquele momento? Primeiro que eu tenho vergonha na cara, diferente de outro candidato que ficou. Ele deu uma entrevista em agosto, dizendo o seguinte: quem está no meu governo tem que apoiar o projeto da Dilma e do Alexandre Padilha. Tem uma entrevista no Diário Grande ABC dizendo isso. Naquele momento eu fiz minha carta de demissão e saí. Por quê? Porque eu não apoiei o PT, eu votei no Carlos Grana. Eu apoiei o Carlos Grana. Era diferente, existia uma coligação, muitas pessoas assim o fizeram, acreditando em uma mudança, acreditando em alguma coisa. O eleitor não pode ser punido por aquilo que ele acredita e depois a pessoa talvez frustre ele. Quero registrar com clareza aqui, eu não tenho nenhum problema de ter participado do governo Carlos Grana, até porque nenhum desses candidatos tem moral para falar absolutamente nada. O Ayrton Lima se elegeu com o Sirac. Ele foi candidato junto com o Sirac, foi líder do Aidan. O coordenador da campanha dele foi secretário do Aidan. Eu não guspo no prato que eu como de jeito nenhum, você entende? Vamos pegar lá o Paulinho Serra, foi secretário, esse sim, ficou 1 ano depois que eu fiquei. Ficou 1 ano depois, mas vamos falar, o Edson Sardano era secretário do Celso Daniel, você entende? O Zacarias apoiou o Sirac naquela eleição. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de qual? O Aidan declarou na capa do Diário do ABC: vou votar no Michel Temer. Ele votou na Dilma, o Michel Temer era vice naquela ocasião. Será que tem algum idiota aqui que imagina que o Aidan não votou na Dilma? Eu não votei na Dilma, ele votou na Dilma. Salles, até aproveitando para esclarecer, porque eu me lembro que a sua saída, enfim, teve uma polêmica ali com os integrantes do governo. Alguns integrantes do governo chegaram a falar que você foi incoerente por ter, segundo esses integrantes, apoiado Dilma no primeiro turno e Aécio no segundo. Isso não procede. Eu saí antes do primeiro turno. Me desculpa. Eu saí antes do primeiro turno. Há um equívoco. Eu saí em agosto. Que eu saiba, o primeiro turno foi quando? Foi em outubro, eu saí em agosto. Em agosto, quando ele deu a entrevista, eu saí do governo. Mas sem nenhuma briga. O Grana foi muito gentil comigo, me ligou, pediu para ficar. Eu não posso falar absolutamente nada dele do ponto de vista pessoal. Agora as pessoas não podem negar as coisas. O Paulinho não pode negar que ele fez a ciclofaixa e jogar a culpa num no outro. Não, as pessoas têm que ter linha. Eu tenho linha. Doa quem doer, eu tenho linha. Então não há nenhum pré-candidato desse. O Ricardo Alvarez já foi do PT. Então não há nenhum. Não é jogar pedra na geninha. O Brasil não vai ser construído em cima de mentiras. Eu fui do governo, fiquei 22 meses, fiz o que eu pude. Você pode ter certeza, eu tenho uma vida profissional vitoriosa, fiz tudo o que eu pude na Secretaria de Cultura. Tenha certeza que eu saí, não tenho nem nada que pese contra mim na Secretaria de Cultura. Fiz com maior transparência, maior amor, maior dedicação. Quando foi me colocar nessa situação, eu entendi que não era o caso, você entende? Salles, até aproveitando esse gancho da questão da cultura, da sua participação no governo, eu vi um vídeo teu agora na campanha, você disse que vai tentar rearranjar
reformar o Teatro Conchita de Moraes, o Teatro Carlos Gomes, criar uma virada cultural, melhorar o patrimônio cultural e até promover danças, acho que cursos ou ações, eventos de dança nos bairros. O senhor, como secretário de Cultura, não conseguiu desenvolver esses fatos? Todos. Virada cultural eu fiz. Os 2 anos eu fiz virada cultural histórica em Santo André. Eles pararam. Fizemos a virada cultural. É só você olhar na oportunidade. Eles pararam? Eles pararam. A Secretaria de Cultura parou. Esquece. Esquece, parou. Virada cultural eu fiz. Pode falar outro item. Teatro Conchita de Moraes. Tentei retomar. Vocês sabem disso. A Escola Livre de Teatro foi lá, brigou, batalhou. Aquilo tá lá, destruído. A população não se apoderou, infelizmente, daquele prédio que é o Conchita de Moraes. Ninguém pode usar. A igreja não pode usar, a população não pode usar, não tem peça teatral nenhuma. Entendeu? Eu fiz o que eu pude. Acovardado, os vereadores acovardados, e essa administração foi covarde no sentido de não pôr nos trilhos. O que tem lá, em verdade, é uma cooperativa ligada ao PT, entendeu? Que mantém aquela estrutura para eles. Passa lá em frente e vê lá como está lá. Está destruído o negócio. O senhor, como prefeito, vai retomar isso? Não vou, é evidente que não é retomar, vou devolver para a população. Okay. Eu vou devolver para o Teatro Conchita de Moraes, para o povo de Santo André, que pode até ter escola livre de teatro. Pode até ter, não tem problema nenhum, podemos mantê-la. Mas dentro dos padrões da moralidade e dentro dos padrões de ordem. Por que o Teatro Carlos Gomes não saiu do papel? Por incompetência deles, porque era programa de governo deles. Era programa de governo, o ministro da Cultura era do PT, e quero dizer para você, não compete reformas à Secretaria de Cultura. Era a Secretaria de Mobilidade, era a Secretaria de Obras, justamente comandada pelo senhor Paulo Serra. Entende? E não foi feito absolutamente nada. Eu não fazia obra, eu fomentava a atividade cultural da cidade. Foi isso que eu fiz. Trouxe diversos shows a custo zero, diversos shows, nunca teve tanto show, nunca teve tanta atividade na cidade de Santo André. Talvez ninguém tenha recebido mais convite, inclusive. E reformamos o Teatro Municipal com parceria pública-privada, sem que o município tenha gasto um tostão. Criamos a Pinacoteca sem que o município tenha gasto um tostão. Remodelamos a biblioteca, fizemos a Casa da Palavra, a Casa do Olhar, a concha acústica que eles queriam aterrar. Então, assim, trouxemos a obra Tomi Otaki para custo zero da prefeitura. Então, assim, muitas coisas foram feitas em 22 meses. Estão todas paradas hoje. Olha, é aquela história, falar depois que acontece, por isso que eu falo, eu acho que é uma administração pífia, é por isso que eles vão perder a eleição. Ok. Salles, já tem gente participando pelo WhatsApp da Rádio ABC. Pergunta de ouvinte: gostaria de saber qual seria a sua proposta para os funcionários públicos de Santo André e sobre a situação da Caixa de Pensão. Quem manda essa questão é o João do Parque Capoava. João, a questão é a seguinte: a prefeitura está inchada, a prefeitura de fato tem muito mais funcionários, especialmente comissionados, e essas benditas ONGs. Fala-se em mais de 3.500 pessoas ligadas a ONGs, ONGs ou organizações sociais, como a Fundação ABC, por exemplo, que estão na prefeitura. Então, assim, a valorização do funcionário, através de uma administração gerencial, onde você valorize o funcionário de carreira. Você cria uma possibilidade de avaliação, inclusive, do contribuinte, dos funcionários públicos. Eles têm que ser avaliados e premiados. Eu acho que esse é o processo. A questão da Caixa de Pensões, ela foi assaltada por esses governos. Tem duas pedaladas fiscais que ficaram para a história aqui de Santo André. Primeiro, o do Semasa. Entendeu? Infelizmente, as pessoas têm medo de falar. Mas quem fez essa pedalada fiscal foi o senhor Celso Daniel. Deixou uma dívida de 3 bilhões e 700 aqui, é o legado dele, uma dívida de 3 bilhões e 700. Ele simplesmente arrecadou os recursos da água de todo mundo e não depositou nem em juízo e não pagou a Sabesp. Entendeu? Então nós estamos falando de um caso gravíssimo. E a Caixa de Pensões foi isso. Entendeu? Eles foram, de fato, não repassando os valores que tinham que repassar para a Caixa de Pensões e deixaram na situação que está hoje. Mas eu acredito ainda
na possibilidade de reconstituir essa relação do poder do prefeito com os funcionários públicos, no sentido de valorizar as pessoas que estão lá. Precisa de um prefeito de coragem, um prefeito que faça as coisas. Essa é a minha proposta. Salles, já que você falou da questão da dívida herdada aí, através do Celso Daniel, do Semasa, você falou, né? 3 bilhões e 200 milhões. É mais. Eu tenho 20% de honorários advocatícios ainda. Tem um contencioso entre o Semasa e a Sabesp, que é esse valor, né, que está sendo negociado. E tem uma questão que também é recorrente na cidade, que é a questão da falta d'água. O senhor, como prefeito, como que o senhor vai lidar com essa dívida e como vai acabar com a falta d'água na cidade? Primeiro, quero deixar claro, a dívida passa dos 3 bilhões e 600, o que equivale a dizer que cada andrense deve na faixa de 40 mil reais. Você, ouvinte, criança, velha, adulto, deve 40 mil reais per capita, terá que ser pago em algum momento, ok? Eu acho que isso é um fato inexorável. Segundo aspecto, é as razões pelas quais falta água. Eu vou dizer que são uma delas são duas causas e uma consequência. Tá? Duas causas. Primeiro, evidentemente que a Semasa a Sabesp não recebendo os recursos, não atualizou essas linhas troncos de distribuição de água. Então você tem um cano que não dava vazão, não dava pressão na vazão de água necessária que as pessoas tiveram demandas. Isso é um problema. Tá? Evidentemente, por conta ou não desse pagamento, ou por conta de ela é uma empresa, ela é uma empresa que precisa dos recursos. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que você ouvinte, vai perceber com clareza o que aconteceu. A mudança do plano diretor de Santo André, que permitiu que unidades de moradia, eu diria, unifamiliar, fosse desmanchar dessas casinhas das periferias e construísse apartamentinhos sem condomínio. Bom, o que vai dizer é o seguinte: moravam 3 pessoas numa casa antiga, fizeram 12 apartamentos, 8 apartamentos. Qual é a consequência disso? Vai na Vila Pires, vai em qualquer lugar de Santo André, multiplicaram o número de unidades habitacionais. Moravam 3 famílias, então o ramal que chegava a água lá era de uma determinada polegada. Alterou absolutamente isso, mas isso foi assim, em 8 anos, foi de forma absurda. Qualquer um sabe que foi essa questão. Agora, são interesses muito grandes que se movimentam em torno disso. Então nós temos 2 problemas. Um estrutural, que é a questão do plano diretor. É como se você fizesse um prédio com 2.000 apartamentos e não previsse o fluxo de trânsito. A questão do esgoto, a questão da carga energética. Então o que aconteceu é o seguinte: você, ouvinte, ande na sua rua e você vai observar quantas casinhas foram destruídas. Moravam 3, 2 pessoas, 4 pessoas, passaram a morar 40, 30. O senhor, como prefeito, vai reestruturar esses canos para redistribuição da água? A questão não é só essa, é a questão de pensar a cidade do ponto de vista de planejamento. Sim. Se você fizer isso, nós não vamos ter só problema com isso, vamos ter problema de esgoto, de transmissão de energia elétrica, de trânsito. Fazer um plano diretor que imagine a cidade nos próximos anos. O que vem beneficiar esse processo todo, é algo um pouco perverso, mas é algo que vai nos ajudar, que é a baixa ou a desaceleração do crescimento demográfico. Santo André assistiu agora, na última eleição para cá, o crescimento de 0,7% da população. Então, assim, há um desaceleramento contínuo. Sabe por conta do quê? Um dos fatores: as mulheres das periferias estão tendo menos filhos por conta da falta de creche. Então ela está tornando a gravidez dela mais tardia, entendeu? Ou não tendo filhos. E isso está baixando a densidade, e isso vai ser que mais 10 anos nós vamos ver um decréscimo do aspecto demográfico da cidade. Então eu acho que a questão da água está ligada a uma questão de planejamento. É muito simples vocês entenderem. A multiplicação de unidades habitacionais denominadas sem condomínios
ela leva uma demanda maior de água. Isso é uma questão óbvia. Mas, candidato, de forma prática, só para a gente entender, a questão do Semasa. Sim. Entrando o senhor como prefeito no dia 1º de janeiro de 2017, o senhor vai fazer o que com a dívida? Vai passar a pagar o que a Sabesp cobra? Existe a possibilidade de o Semasa ser entregue para a Sabesp, como aconteceu em Diadema, por exemplo? São Bernardo também. Prática? São Bernardo também? Sim. Isso é uma solução que o senhor avalia? Eu acho que uma das soluções que eu penso é abrir o capital do Semasa. Abrir o capital do Semasa. Eu posso ter um sócio minoritário. Ela pode continuar sendo uma Sabesp. Ela pode pegar 49% dela, você entende? E teoricamente ela pode manter, fica do jeito que está. 51%, o Semasa mantém o controle, a prefeitura mantém o controle, os funcionários mantêm o controle. Mas eu acho que essa é uma das soluções. Prefeito, só para finalizar esse assunto, o que o ouvinte da Rádio ABC espera do senhor em relação à falta d'água? Que isso é uma resolução de curto ou médio prazo? Olha, se não tomar uma iniciativa, vai piorar a situação por conta dessas unidades habitacionais que estão sendo criadas. De novo, esse é um problema estrutural. Tá? De novo, nós temos que mexer no plano diretor imediatamente por conta disso. Isso é uma coisa. A outra questão é sentar com a Sabesp e fazer uma proposta que nessa proposta contemple uma participação acionária dela. Não o controle, mas a participação acionária dela. Não temos condições de pagar esse valor. Não tem, foi uma pedalada que aconteceu. Esse é o fato real. Quer dizer, se tivesse depositado em juízo o valor, mas nem em juízo foi depositado os valores correspondentes na época. Você pode discutir uma dívida com a pessoa, mas você arrecadou de um terceiro, depositasse isso. Ok. Candidato, o senhor lembrou muito bem aí que em 2012, no primeiro turno acabou não indo, né? Não vencendo a eleição, foi para o segundo turno. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 2 de outubro. O senhor pode ser prefeito, pode ir para o segundo turno, pode também não ir. Quem vai decidir é o eleitor, né? Caso o senhor não vá para o segundo turno, o senhor pretende apoiar algum dos candidatos? O senhor fez críticas a boa parte deles agora há pouco. A possibilidade de o senhor apoiar algum deles caso não vá para o segundo turno ou o senhor não vai apoiar ninguém? Bom, eu discordo de você quando eu disse que eu fiz crítica a todos eles. Eu constatei algumas coisas, mas você está equivocado. Eu comecei a minha fala dizendo que nunca encontrei uma pleia de candidatos tão preparados como dessa vez. Então, eu só quero reconstruir essa fala minha, porque eu disse no início da minha fala que eu nunca vi um processo tão tranquilo e com candidatos tão capacitados. Eu acho que os 7 candidatos são pessoas que se capacitaram mais. Eu acho que o Grano tem mais experiência do que tinha, o Aidan tem mais experiência, o Paulinho. Eu nunca... O Ricardo Alvarez, o Rafael Daniel tem ótimas ideias. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, as críticas são de natureza pontuais. O que nós estamos aqui é desnudando o rei. O sujeito não pode chegar aqui e falar uma coisa que não é. Você entende? Ele não pode chegar aqui e dizer que nunca votou no PT, que não fez isso. Você entende? Isso é bobagem. Isso não tem... Hoje o PT está endemonizado, mas teve 80% lá atrás de aceitação com o Lula. Todo mundo queria tirar foto com o Lula, fazer isso com o Lula. Você entende? Então não é bem assim. Você entende? Não é nesse formato que eu não trabalho na desconstituição de ninguém. Não faço frente contra ninguém. E tenho a convicção que o voto está muito volátil. Eu sempre tive... E todas as pesquisas erraram comigo. A última, em 2008, a última pesquisa de um grande jornal dizia que eu terminaria com 17% e o Aidan com 25%. Eu terminei com 20,2% e o Aidan 21,2%. Na pesquisa de 2012... Pesquisa de 2012, o próprio Repórter Diário e outros jornais, uma pesquisa do Newton da Opinião, me deu 9,5%. Eu terminei com 16,5%. Erro de 7 pontos. Qual a razão que tem de uma pessoa não repetir o voto de mim? Eu estava espremido entre Grano e Aidan e fui para a rua e disputei o voto. Quer dizer, então, as pesquisas têm essa questão de não consolidar o meu voto. Eu creio que irei para o segundo turno com certeza. Candidato, temos 2 minutos de conversa ainda. Fica à vontade para suas considerações finais. Se quiser também complementar alguma informação que ficou de fora dessa conversa. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu quero agradecer os ouvintes aqui da Rádio ABC, dizer para